E ó, assim como o Vidal e como o Marinho, o Flamengo tem algumas situações delicadas aí de contratos que estão se encerrando no fim do ano. O principal deles, na minha opinião, é o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique tá com 32 anos, vai fazer 33 agora. Ele teve uma lesão gravíssima no joelho, gravíssima. É um dos salários galácticos do Flamengo merecidamente, é bom deixar isso claro, porque o que ele fez em 2019, 2020, o Bruno Henrique foi fundamental para essa geração do Flamengo. Agora, o contrato do Bruno Henrique, que tá voltando e voltou agora muito bem no jogo contra o Grêmio, se encerra em dezembro. E é um salário altíssimo, que passa de R$1 milhão. A gente sabe porque foi muito falado quando ele renovou. A pergunta é, para todo mundo aqui, Vamp, Mauro, Bruno, Vanderlei, esses 5 jogadores que eu vou falar, algum deles vale a renovação para o Flamengo? Rodrigo Caio, para mim, é inquestionável. Não dá para o Rodrigo Caio. Admiro, foi importantíssimo para o Flamengo, mas ele não consegue ter sequência. O joelho dele até assusta. A imagem do joelho dele, já saíram fotos várias vezes, e ele não consegue ter uma sequência. Bruno Henrique também encerra em dezembro de 2023. Esse é um que eu tenho dúvida. Mas pode ser pelo coração, porque realmente sou fã do Bruno Henrique. Everton Ribeiro, 34 anos, também se encerra em dezembro de 2023. Marinho e Felipe Luiz. Vale a renovação com algum deles, na opinião de vocês? Antes disso, um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Depende de como eles vão estar no final do ano. Hoje, eu acho que os únicos que vão... Acho, né? Pode mudar se o cara, como eu falei, o Rodrigo Caio começa a jogar, não se machucar mais, muda o cenário. Mas hoje eu acho que quem tem chance de renovar são o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro. E provavelmente em condições financeiras menores do que o que eles ganham hoje. Isso é o mais provável. Como já aconteceu com outros jogadores que fizeram acordo de renovação, já veteranos, para ganhar menos. Não vou ficar citando os nomes aqui porque são bem conhecidos. Tem gente que se aposentou, tem gente que está no elenco hoje ganhando menos do que ganhava quando chegou. O caso do Bruno Henrique, por exemplo, ele não era um jogador desse patamar salarial. Aí em 2019 ele jogou tanto que o Flamengo aumentou o salário e aumentou a multa. Aí houve um momento até... Aquele momento do olho em 2018, né? Que foi 2018, isso foi antes dele vir para o Flamengo, né? Aí ele fez o contrato no Flamengo, mas ele não ganhava, como a Arrascaeta, como o Gabriel e tal. Aí ele foi um avião naquela Copa Libertadores, jogou pra caramba e tal. Aí o que aconteceu? No final do ano, o Flamengo prorrogou o contrato, né? Refez o contrato mais longo e aumentou o salário e botou a multa, acho que 60 milhões de euros, uma coisa assim. E a anterior era tipo 12 milhões. Aí houve até o momento que o Jorge Jesus saiu e aí a imprensa de Portugal especulou. Eu falei com vários colegas de Portugal, não, o Benfica vai levar o Bruno Henrique, são só 12 milhões. Eu falei, não são 12 milhões. Não, são 12 milhões, não são. Eu falava para os caras, não são. É tipo 60 milhões, aumentou pra caramba. Os caras achavam que iam comprar a preço de banana, tanto que não levaram, porque quando foram ver o valor, e aí o Flamengo já estava também na bronca com o Benfica, que tinha tomado o Portuga, né? E aí não houve nem negociação, mas eles queriam levar. Claro, o Jorge Jesus queria o Bruno Henrique. Pô, tinha trabalhado com ele em 2019, tudo que ele jogou, e aí mesmo já sendo um jogador com, na época, 28, por aí, 27, 28, já não era muito novinho, mas seria um preço muito módico, né? Pagar 12 milhões de euros para um time europeu. Mas acabou não indo por isso. Então foi muito merecido ele ganhar um aumento de salário, aumentou a multa, protegeu o clube. Mas agora é outra realidade. Já vai estar com 33, se não me engano, no final do ano. Ele faz aniversário acho que em dezembro. E aí vai depender do desempenho dele. Se ele conseguir jogar, ser útil, eu acho que eles vão propor renovação. Mas eu acho que não nas condições do que ele ganha. Que é um ciclo normal também. Diminuir o salário. Imagina o seguinte, tá bom, eu não quero ganhar a mesma coisa. Beleza. Então, não vou renovar com você. Alguém vai pagar o que ele ganha no Flamengo? Acho muito pouco provável. Acho muito pouco provável. Por quê? Por causa da idade e por conta da lesão grave que ele teve. É muito improvável, a não ser que ele tenha um mercado lá de fora que queira pagar um caminhão. Daí não tem. Aí não vai ficar no Flamengo mesmo. Mesmo que o Flamengo queira. É assim que funciona. A carreira do jogador é assim. O cara vai chegar, o cara cresce, o salário chega no ápice, depois começa a cair. Porque você começa a perder espaço. Como é que foi a última renovação de contrato do Totti com a Roma? Já com mais de 40 anos. Certamente foi diferente de quando ele rejeitou o Real Madrid. O Milan fazia isso muito bem. Esperava terminar a temporada, via como estava cada um fisicamente. Tá bom, legal, renovava. Renovava, mas assim, você tem que discutir o momento. Né? Da mesma maneira que o cara vai bem, ele consegue elevar o salário, quando ele está numa reta final, no caso da carreira, às vezes o rendimento cai. A gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan em um segundinho. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre essas situações de renovações de contrato no Flamengo. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que
Felipe Luiz, Marinho e Rodrigo Caio não dá mais. Eu acho que não dá mais. Por mais que joguem, não vão jogar por muito tempo. Apesar de achar que quando o Felipe Luiz entra, ele entra muito bem. É outra qualidade. O problema ele tem uma qualidade. O que ele consegue entregar em termos de minutos? É isso, sequência, né? Uma ele sequência. Ele é ótimo, isso aí não se discute, mas... Mas não dá, eu concordo. São jogadores caros e que eu acho que não dão mais. Everton Ribeiro e Bruno Henrique, talvez com redução salarial eu manteria. É jogador que você tem e não tem. O Everton Ribeiro tem um outro aspecto. Eu acho que ele está assimilando isso bem. Que é Wander, depois eu sei que você quer falar. Entender que ele agora é um reserva. Ele agora é um reserva. Ele não vai ser titular. Ele vai eventualmente ser titular, outro jogo no banco. E é melhor para ele, porque ele não vai conseguir jogar direto. Então, o jogador entender isso. O Diego Ribas disse foi bem astuto. Ele entendeu. O Jesus, quando chegou, ele não era titular. Não, ele deixou de ser titular, aumentou a concorrência, chegaram outros jogadores. Teve uma fratura. Teve uma fratura contra o Emelec, voltou ainda naquela temporada, ajudou o Flamengo na final da Libertadores, foi super importante ali. E continuou a entrar, botava lá a braçadeira de capitão dele, tudo, continuou dominando o vestiário, inclusive, né? Tinha aquela influência toda que ele tinha. E aceitou essa reserva, porque acho que o cara percebeu o seguinte: eu não consigo jogar como titular nesse nível aí, não vai dar. Eu vou entrar em pedaços de jogo, vou começar uma partida ou outra quando alguém se machucar ou for suspenso. E ele colaborou. Eu acho que o Ribeiro pode entender isso. Acho que ele me parece um cara capaz. No domingo também outra questão. Pedro, Gabigol, não sei o que, esse blá 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 todo. Um jogou um tempo, outro jogou o outro, um perdeu um gol, o outro fez um gol. Amanhã vai ser o contrário, o outro vai perder o gol, o outro vai fazer, no outro os dois vão perder gol, no outro jogo os dois vão fazer o gol. Jogam juntos, joga separado, todo mundo joga. O Bruno Henrique, Wander, eu sou muito fã. Eu acho que se ele jogar 60% do que ele jogou em 2019, ele tá entre os melhores do Brasil. Ainda. Isso aí. Que é finalizador, tem arrancada, participa do jogo, não foge em jogo grande, né? Foi conhecido por um bom tempo como rei dos clássicos, sempre fazia gol em clássico. É um jogador importantíssimo. Com o Bruno Henrique eu teria uma boa vontade especial, assim como o Everton Ribeiro também, mas reduzindo o salário. Bom, já com relação ao Bruno Henrique, a única coisa que ele perdeu, eu acho que não vai recuperar mais, que é a fantástica velocidade. Perdeu um pouco. Mesmo assim, é extremamente competente. Se eu fosse presidente do Flamengo, não tenho competência nem pretensão, eu renovaria com o Bruno Henrique. No caso do Rodrigo Caio, eu chamaria, porque imagino o presidente do clube confie cegamente ou profundamente no departamento médico e falo que a renovação só vai acontecer se vocês entenderem que eu deva fazer isso. É o departamento médico que vai responder. Se o departamento médico fala não damos nenhuma segurança, aí é muita grana, eu acho que não deve renovar. Se o departamento não, acabou, ele pode ter agora inflamação na unha, o problema no joelho não vai acontecer, ou pelo menos corre pouco risco de acontecer. Enfim, a palavra do departamento médico do Flamengo é extremamente importante para o dirigente assinar ou propor uma renovação. Ele tem que dividir responsabilidade nessa. Ou confia nos profissionais que ele tem no departamento, ou não. Estamos falando de grana, muita grana. Com relação ao Everton Ribeiro, eu renovaria. E com relação ao Marinho e ao Felipe Luiz, não renovaria. Mas tentaria utilizar de alguma maneira o Felipe Luiz. Eu acho que a experiência dele para o Flamengo, numa outra função, qualquer outra coisa... Mas essa é a tendência. Essa é bem a tendência. Então, ele já negocia isso e ele já falou que ele ama o Flamengo e que se for para sair do Flamengo ele vai encerrar. Isso. Ele já falou isso. Então eu encontraria um caminho, porque eu acho que a experiência e a sabedoria não deve ser jogada, são virtudes que não devem ser jogadas pela janela. Eu acho que ele seria útil para o Flamengo, para o futebol do Flamengo, enfim, ele é importante. E o Marinho não, agradeceria. Já que ele quer ficar lá até o final, o Flamengo tem dinheiro para pagar, mas ele claramente está, digamos assim, encostando. Pode ir para a justiça, reclamar, dizer que ele está sendo punido 2 vezes por uma indisciplina e que a legislação trabalhista não permite que você puna 2 vezes alguém por uma infração. Você tem que punir uma vez, 2 vezes, não, a mesma infração. Vamp, você renovaria com algum desses jogadores? Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Redução salarial também. Aí quem tá com dinheiro lá é que vai ver como é que faz. Ué, não, quem tá com dinheiro lá, tem que ganhar mais de 1 milhão. Com 33 anos, dá pra ele ganhar mais de 1 milhão? Eu começo até do dinheiro pro mundo todo. Quê? Eu dou dinheiro pra você.
Dá mesmo, isso é verdade. E não dá não, porque hoje em dia você não paga. Você se tornou devedor. Você não paga mais. 150 você tá me devendo. 50 do Racing e 100 da Internacional. Fosse bom pra pagar, como é bom pra Você cobrar. é um cobrador mala, né? Você é um cobrador mala. Eu tenho que lembrar. Se me deve, eu tenho que lembrar. Né, Mauro César? Eu não posso ficar calado diante de uma dívida. Eu tenho que manter o meu bolso cheio. Eu acho que você não deve se preocupar, porque o Vamp certamente Vamos ter que dar uma canceirinha nele, que ele me deu uma canceirinha também. Sim, é uma estratégia. É, estratégia, tudo é estratégia.